No ano de 1500, chegavam ao Brasil as primeiras caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Em busca das terras distantes das Índias, Cabral acabou avistando o Brasil. Você sabe o que ele encontrou por aqui? Além das belas praias, florestas, papagaios, tucanos, macacos e onças, ele também encontrou habitantes completamente diferentes, que chamou de índios. Os índios viviam da caça, da pesca, eram livres e respeitavam a natureza. Bom, turminha, como nós podemos ver nesses dois vídeos anteriores que eu passei para vocês, o Dia do Índio e o Descobrimento do Brasil estão interligados. Por isso que eu resolvi falar dos dois conteúdos hoje, né? Aproveitar e já dar duas matérias. Por quê? Como nós vimos, os portugueses, a princípio, eles saíram de Portugal para ir para as Índias, né? E nesse meio caminho acabaram chegando ao Brasil, né? E lá eles encontraram pessoas nativas daquele lugar, que eram os índios, que, como eu já falei, foram os primeiros habitantes do Brasil, né? E os índios eram um povo completamente diferente dos portugueses, né? Tinham hábitos diferentes, costumes diferentes, alimentação diferenciada. Então, assim, como nós podemos ver, a cultura dos indígenas, né? Ela continua viva até hoje, na cultura brasileira. Então, turma, os indígenas, eles contribuíram muito para a nossa cultura, para a cultura brasileira, né? Nós temos costumes que os indígenas tinham no passado. Então, assim, para homenagear e valorizar a cultura dos indígenas, foi criado o dia 19 de abril para fazer isso, né? Para se homenagear esse povo rico em tantas culturas, né? Tantos hábitos e costumes que nós conhecemos, apesar de às vezes a gente não saber, né, que isso faz parte da cultura indígena. A cultura indígena, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, gente, retornando, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os indígenas, né, como eu já falei, e aí eles colocaram os indígenas para trabalhar para eles, né? E o primeiro produto, né, que eles exploraram no Brasil foi o pau-brasil. Daí que vem o nome do Brasil, né? Antes de ser Brasil, eles escolheram tantos outros nomes até chegar ao nome Brasil. Por quê? Porque nessa época que eles chegaram ao Brasil, tinham muitas, mas muitas árvores de pau-brasil, né? Em muita quantidade. E essa árvore, além de ter uma madeira muito boa, ela era responsável por dar a tinta vermelha para atingir os tecidos. Então, eles exploraram bastante essa árvore nessa época. E foi no dia 22 de abril que os portugueses chegaram ao Brasil.